Existem momentos na história que desafiam tudo o que conhecemos sobre a realidade. Momentos onde o impossível se torna possível, onde as leis da natureza se curvam diante de algo maior. Esta é a história de uma noite no Mar da Galileia, quando 13 homens testemunharam algo que mudaria para sempre sua compreensão de quem Jesus realmente era. O dia havia sido extraordinário. Mais de 5.000 pessoas se reuniram em uma colina deserta para ouvir Jesus ensinar. A multidão estava faminta, tanto de suas palavras quanto de alimento. E ali, naquele lugar improvável, Jesus havia realizado um milagre impressionante. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a multidão inteira, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A multidão estava extasiada. Muitos queriam proclamá-lo rei ali mesmo pela força. Sentiam que finalmente haviam encontrado o líder que os libertaria de Roma, que traria prosperidade e poder político. Mas Jesus não veio para conquistar tronos terrenos. Sua missão era infinitamente maior. Percebendo as intenções da multidão, Jesus age rapidamente. Ele ordena que seus discípulos entrem no barco e atravessem o Mar da Galileia em direção a Betsaida, enquanto ele despede as multidões. Os discípulos obedecem, ainda maravilhados com o milagre que acabaram de presenciar. Jesus então sobe sozinho a um monte para orar. Ele precisa desse momento de comunhão com o Pai. A noite cai sobre a Galileia e as primeiras estrelas começam a surgir no céu escuro. Enquanto isso, no mar, os discípulos remam. São pescadores experientes, conhecem bem essas águas. Pedro, André, Tiago e João passaram a vida toda neste lago. Mas essa noite será diferente de qualquer outra. O vento começa a soprar. No início, é apenas uma brisa forte, mas rapidamente se transforma em algo muito mais perigoso. O Mar da Galileia é conhecido por suas tempestades súbitas e violentas. Rodeado por montanhas, o lago pode se tornar uma armadilha mortal quando ventos contrários descem das colinas. As ondas começam a crescer. 1, 2, 3 metros de altura. O pequeno barco é jogado de um lado para o outro como uma folha ao vento. Água invade a embarcação. Os discípulos, mesmo sendo pescadores veteranos, começam a sentir medo genuíno. Eles remam com todas as suas forças. Músculos queimam. Mãos sangram nas cordas molhadas, mas o vento está contra eles. Cada metro conquistado é imediatamente perdido. A tempestade não dá trégua. Horas se passam. A exaustão toma conta. Já se aproxima a 4ª vigília da noite, aquele período entre 3 e 6 da manhã, quando a escuridão é mais profunda e a esperança parece mais distante. Pedro olha para seus irmãos no barco, vê o cansaço, o medo, a dúvida. Onde está o Mestre? Por que ele os enviou sozinhos? Por que não está aqui com eles nesta tempestade? Então, através da chuva e da escuridão, alguém vê algo impossível. Uma figura, caminhando sobre as águas. No início, pensam ser uma alucinação da exaustão. Mas não, ali está ela, uma silhueta humana, desafiando toda lógica, toda razão, toda lei natural conhecida. Caminhando sobre as ondas revoltas como se fossem terra firme. O terror que sentiam da tempestade é nada comparado ao pavor que sentem agora. É um fantasma! Alguém grita. O pânico toma conta do barco. Homens crescidos, guerreiros do mar, gritam de medo. Mas então, uma voz atravessa o rugido do vento e das ondas. Uma voz que eles conhecem tão bem. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus. É Jesus. Impossível, mas verdadeiro. Ali está ele, o rabi que eles seguem, caminhando sobre o mar tempestuoso, como se fosse o passeio mais natural do mundo. As ondas se curvam sob seus pés. O vento não o abala. Ele está completamente no controle. Pedro, sempre impetuoso, sempre o primeiro a agir, grita através da tempestade: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas.
É um pedido audacioso, absurdo até, mas também é pura fé. Pedro quer estar onde Jesus está, não importa quão impossível pareça. E Jesus responde com uma única palavra: vem. Pedro coloca uma perna para fora do barco. Seus companheiros o agarram, achando que enlouqueceu, mas ele se solta, coloca o peso em um pé, depois no outro. E acontece. Pedro está caminhando sobre as águas. Um pescador comum, um homem de carne e osso como qualquer um de nós, está desafiando a gravidade, a física, a própria natureza. Passo após passo, ele caminha em direção a Jesus. Seus olhos estão fixos no Mestre. Enquanto olha para Jesus, o impossível é possível. Mas então, Pedro comete um erro fatal. Ele tira os olhos de Jesus. Olha para as ondas gigantescas ao seu redor. Sente a força do vento, ouve o rugido da tempestade, e naquele momento a realidade do que está fazendo o atinge como um soco. Eu estou caminhando sobre a água. Isso é impossível. Eu deveria estar afundando. E no instante em que o pensamento se forma, acontece. A dúvida entra, a fé vacila e Pedro começa a afundar. Senhor, salva-me! Ele grita, a água já cobrindo sua boca. Imediatamente, não depois de um sermão, não depois de uma punição, não depois de fazer Pedro sofrer pelas consequências de sua dúvida, imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Homem de pequena fé, diz Jesus, mas não há condenação em sua voz. Há apenas amor e um convite para aprender. Por que duvidaste? É a pergunta que ecoa através dos séculos. Por que duvidamos? Por que tiramos os olhos daquele que nos chamou? Por que focamos na tempestade em vez de focar no Salvador? Jesus e Pedro sobem no barco juntos. E no momento em que Jesus entra na embarcação, algo extraordinário acontece. O vento cessa instantaneamente, as ondas se acalmam. As águas que há poucos segundos eram um caldeirão de caos mortal, agora são como vidro. A tempestade desaparece como se nunca tivesse existido. Silêncio total no barco. Os discípulos olham para Jesus com uma compreensão totalmente nova. Eles o viram curar enfermos, viram-no expulsar demônios, viram-no alimentar multidões. Mas isso é diferente. As forças da natureza obedecem a ele. O mar reconhece seu Criador. O vento se curva à sua palavra. Um por um eles se ajoelham. Não há dúvida agora. Não há questões. A verdade é inegável e avassaladora. Verdadeiramente, eles dizem com vozes tremendo de emoção e reverência: Tu és o Filho de Deus. Quantas vezes nós somos como os discípulos naquele barco, lutando contra as tempestades da vida, remando com todas as nossas forças, sentindo que estamos sozinhos, que Jesus nos abandonou? Mas aqui está a verdade poderosa desta história. Jesus viu os discípulos. Mesmo do topo do monte, mesmo na escuridão da noite, ele os viu lutando. E ele veio. Ele sempre vem. E quantas vezes somos como Pedro? Começamos com fé ousada, damos passos impossíveis, mas então olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e começamos a afundar? A beleza desta história é que Jesus não condenou Pedro por duvidar. Ele o segurou. Ele o resgatou. E então usou aquele momento para ensinar não apenas Pedro, mas todos nós, através de todos os séculos. A questão não é se teremos tempestades. Teremos. A questão não é se duvidaremos. Duvidaremos. A questão é, para onde estamos olhando? Você está em uma tempestade agora? As ondas da vida estão te cercando? Contas que não fecham? Relacionamentos que desmoronam? Saúde que falha? Sonhos que parecem impossíveis? Esta história traz uma mensagem para você. Jesus vê. Ele sabe exatamente onde você está, e ele está caminhando em sua direção, atravessando o impossível para chegar até você. Ele te convida. Vem. Vem sair do barco da segurança. Vem arriscar o impossível.
Vem manter os olhos fixos nele, não nas ondas. E se você começar a afundar, ele já está com a mão estendida, pronto para te segurar, pronto para te ensinar, pronto para entrar no seu barco e acalmar a tempestade, porque este é quem Jesus é. O Filho de Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que desafia o impossível, aquele que nunca jamais te abandona nas tempestades da vida. O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas do Mar da Galileia há 2000 anos, está pronto para caminhar com você através das águas turbulentas da sua vida hoje. A pergunta que ele faz a você é a mesma que fez a Pedro. Por que duvidas? Mantenha os olhos fixos nele e observe o impossível acontecer. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu gostei para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e todos possam ter a dádiva de ouvir as histórias da Bíblia Sagrada. Caso ainda tenha espaço no seu dia para ter um tempo com Deus, clique em nosso canal e veja mais das diversas histórias bíblicas. Deus esteja com você e até a próxima.